Olá galera de Sé Gastronomia, aqui é Márcio Alves, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no programa de hoje, vamos conversar com dois grandes chefes sumatogrossenses. Eles vão contar um pouco da gastronomia pantaneira e de algumas novidades acontecendo por lá. São eles os chefes Vera Graber e Adriano Torres. Devido ao problema das imagens, essa entrevista foi transformada em um podcast. Vamos começar com ela, a chefe Vera Graber. Chefe Vera, conte um pouco da gastronomia pantaneira. Ela é uma gastronomia de influências, né? Nós temos algumas particularidades que também se praticam no Mato Grosso, né? Porém, ela tem uma característica diferente. Na nossa região, nós temos influências de povos, né, diferentes, como da região do Paraguai, da Bolívia também, e japonesa. Nós temos uma grande colônia japonesa e sírio-libaneses também. Nós temos bastante pessoas dessa região. Na nossa cozinha de raiz, nós utilizamos muito a mandioca, mas nós somos o estado da carne, né, Adriano? Exatamente. O nosso forte lá é a carne bovina. E o peixe, né? O peixe também, né? Ele entra também, mas a carne bovina ela tem um impacto maior. E nesse sentido, assim, todo final de semana tem o churrasco, né, Adriano? E aí a gente tem também os temperos bem específicos da região centro-oeste. Aqui bem conhecido o piqui, o baru. Lá a gente tem algumas pimentas, a pimenta cumari, a pimenta de cheiro, a pimenta biquinho, que é bem forte na nossa região. Esse piqui diferente, o nosso é um pouco menor, menos carnudo, mas com bastante espinho. Só que o cheiro e o sabor, eles são mais autênticos, eles são mais fortes. Exatamente. Lá, e aí a gente começa dessa forma. Lá a gente tem muitos rios, então o peixe de couro, sem espinho, é o que a gente costuma levar para os outros estados, para o pessoal conhecer o sabor do Mato Grosso do Sul nos peixes. Só que a gente tem o pintado, né? A gente tem também pacu, piranha, dourado, que é um peixe muito procurado lá, porque ele é bem brigador quando tem a pesca, né? E aí o pessoal gosta muito de pescar o dourado, então a gente tem muita receita com dourado também. O peixe é diferente, chama atenção, porém, mais uma vez falando da carne, nosso estado hoje é referência mundial da carne. Tem uma moda bem atual que está acontecendo por lá nesta região. Se chama Texas Barbecue? Exatamente, é uma nova forma de fazer o churrasco. Na verdade, isso aí já é bem antigo nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil começaram-se a fazer e há alguns anos, pelo menos 5 anos que existe essa novidade. É um churrasco bem defumado, é um churrasco com sabor adocicado e sabor de madeira. A gente escolhe a madeira para defumar essa carne por muitas horas e amolecer essa carne numa churrasqueira que chama Pit Smoker. Essa churrasqueira é bem diferente das outras que conhecemos? Não é a mesma churrasqueira, ela aquece fumaça e defuma durante muitas horas, no mínimo 18 horas, então é um churrasco de 2 dias. Eu começo ontem, exatamente, aí fico 18 horas fazendo essa carne pra gente almoçar ela amanhã. Se eu começar hoje, a gente almoça ela amanhã. Até o jeito de temperar é diferente? Existe um tempero próprio? Não é simples no sal grosso? Conte um pouco. Como se fosse um pó. Na verdade, o nome é um dry rub, exatamente, porque é um tempero seco, exatamente. Ele é feito apenas de pó. E dentro desse pó tem, além de açúcar mascavo, várias especiarias. Cominho, tomilho, alecrim, pimenta, tudo que a gente puder desidratar e macerar, picar e bater. Muita pimenta, exatamente. A gente envolve porque o suco da carne faz com que ele derreta e entre dentro dessa carne. Então, quando ele é seco, ele tempera de fora para dentro com essa troca de umidades. Então, o que está saindo de água da carne faz entrar esse sabor dentro da carne. E aí, por conta dessas horas, nesse aquecimento aí dentro dessa churrasqueira, ele pega um tempero bem diferente do que a gente está acostumado, que é o sal, que é a pimenta, que é o alecrim, um tempero menos forte, vamos dizer assim. Muito suculento e muito saboroso, é diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, quando a gente faz o peixe, a gente só faz ele assado, né? Assim, assado. Na maioria das vezes ele tem... O pacu, principalmente, o pessoal tem o hábito e o costume de fazer ele assado. Nós temos até uma iguaria lá que se faz a pacu pizza. Exatamente. Né? Pacu pizza? Como é isso?
É o pacu, que é desossado e aberto, colocado sobre uma grelha e monta-se como recheio de pizza ali, onde eu adiciono queijo, massa de tomate, pimentão, palmito, né? Manjericão, ervas aromáticas, né? Que você... A massa é o peixe. Nossa, que maravilha. Muito interessante. Qual é o carro-chefe, vamos dizer assim, da gastronomia sul-mato-grossense? Normalmente a gente usa muito da culinária de influência, que é do Paraguai. A chipa, sopa paraguaia. Que não é uma sopa, que não é sopa, é um bolo de milho. Exatamente, é uma sopa que a gente come de garfo e faca. Nossa, que diferente. Essa é bem diferente. Isso a gente leva para mostrar as influências que a gente tem no nosso estado. Os caldos da Bolívia, a gente usa, a gente come locro, a gente come pucheiro, a gente tem arroz boliviano que é bem molhado. Então, as influências que a gente costuma mostrar. Ele é um risoto? Não lembra nada. Ele é um arroz feito em camadas. Ele é uma carne moída com bastante molho, e aí o arroz faz a primeira camada, carne moída com molho, outra camada de arroz, batata frita, ovo, queijo. Então a gente faz banana, tudo isso aí dentro do mesmo prato, como se fosse uma torta de arroz com carne, banana e vários temperos. Imagina a loucura que a gente tem de mostrar isso aí no resto do país. Assim como daqui a gente leva as especiarias do Centro-Oeste, de lá a gente leva as especiarias dos outros países, que é muito forte na nossa região. Chefe Vera, a culinária do Mato Grosso do Sul já é concretizada ou ainda está em construção? Ela estava adormecida e de 2 anos para cá ela vem se despontando, né, com eventos voltados para isso, na área turística, né, com apoio também de todo o estado, tem várias pessoas e órgãos envolvidos. E recentemente nós tivemos a votação de um prato típico que só da forma como se faz na nossa região, que é o soba, por influência japonesa, né? É a forma como é feito o soba. E ele só é feito dessa forma em Campo Grande. Nós temos o Festival do Soba, como nós temos o Festival do Peixe também. E aí a influência do pantaneiro, do Pantanal na nossa gastronomia começou a florescer, e hoje a mídia está muito forte na carne do jacaré, está muito forte nos temperos exóticos que a gente tem lá, que o pantaneiro tem, que a fauna pantaneira, a flora pantaneira traz para dentro da nossa casa, as punks, né, as folhas que a gente... E os frutos, as folhas que a gente come, fruto de cerrado, que a gente só encontra lá no nosso Pantanal. Então isso aí está aparecendo agora. Hoje a gente pode dizer que a identidade está se formando. Nós tínhamos uma dificuldade por conta dessa imigração grande que ainda tem lá no nosso estado, por conta de ser muito novo. Um estado com 40 anos ainda, em relação a outros aí, é muito novo. Mato Grosso, isso? Na época pertencia a Mato Grosso, fomos desmembrados, exatamente. Né? E nesse ponto a gente tem algumas características diferentes do Mato Grosso, como você havia perguntado. E hoje a gente está voltando a nossa cara para o Pantanal, que é algo que 75% fica no Mato Grosso do Sul. Então a gente tem muito que explorar ainda e estamos tentando levar essa gastronomia para o resto do país. Os frutos do cerrado, por exemplo, nós temos a Jaracatiá, Guavira, que tem festival. Que inclusive recentemente um senhor em Jardim, que é uma cidade próxima da capital, desenvolveu uma especiaria, né, onde ela pode ser utilizada em vários pratos. O jacaré, por exemplo, é uma carne muito gostosa, deliciosa. Diferente, né, do que a gente está acostumado. Preparado, por exemplo, como um ossobuco de jacaré, é bem atrativo. É atrativo. Lá a gente tem pastel, ossobuco. Há pouco tempo, Fantástico mostrou o estrogonofe de jacaré. Então nós temos essas influências pantaneiras para mostrar que agora sim a identidade está mais evidente. Além de chefe, vocês são professores. Como consigo concretizar um prato sendo típico do estado, por exemplo? Quais os instrumentos preciso para isso ser concreto? Utiliza os órgãos governamentais, por exemplo? Olha, eu acredito muito que você se defina dessa forma que eu vou dizer agora, que é ter um ingrediente, tá, na região,
em grande escala, considerar o valor cultural, o hábito das pessoas, né? Nós temos influência indígena, por exemplo, a mandioca, que é a rainha do Brasil, mas no nosso estado ela é muito consumida de diversas formas, através de farinhas, através da mandioca cozida. Os doces. Doce de mandioca, nós temos o ri-ri, que é de influência, que ele é assim, mandioca com coco, feito na folha de bananeira, certo? E eu acho que é a utilização do insumo. Se a gente tem utilização diária e constante nas famílias, isso aí transforma aquele alimento em regional, mesmo que ele esteja em outras regiões. Mas no nosso caso, tanto o piqui, a carne seca, ou a própria mandioca, o peixe, ele é presente numa certa quantidade até razoável. A carne é muito mais presente no dia a dia da casa do sul-mato-grossense. Mais do que o peixe, mais até do que o peixe. Isso aí influencia muito na hora da gente falar isso é regional. Eu acho que em qualquer cidade a gente vai pensar nisso aí primeiro. Tá na sua casa? Tem aqui. A gente encontra nos hotéis, a gente encontra na casa, a gente encontra no restaurante.